senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores que nos acompanham nessa sessão. Eu começo desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de conquistas, um Ano Novo de emprego para os brasileiros, de alavancagem da economia, um Ano Novo diferente desse ano de 2017. Eu lembro aqui, em 2015, quando a crise tomou conta do país e que se articulava a deposição da presidente Dilma. Eu repeti várias vezes aqui dessa tribuna que essa não seria a solução para a crise política, e nós estamos vendo que esse ano de 2017 foi um ano em que a crise se aprofundou, em que a pobreza se espalhou pelo país. Nós tivemos um crescimento da violência que nos assusta. O governo, a inoperância do governo, que substituiu a presidente Dilma, a partir de uma decisão do Congresso Nacional, faz com que seja o governo mais rejeitado da história do país. Um governo que a sociedade brasileira não queria e não quer, mas é um governo que está promovendo profundas reformas, e todas essas reformas com graves prejuízos ao povo trabalhador brasileiro. A reforma trabalhista, eu insisti aqui, de que seria uma reforma recessiva. E, de fato, a economia continua em crise. O governo fala em controle da inflação, de que a economia dá sinais. Mas como dá sinais? Se a gasolina dobrou de preço, o gás de cozinha assusta as donas de casa, a energia, o preço da energia disparou, e o governo insiste em dizer que não tem inflação. Olha, além de mais, nós tivemos um episódio triste esse ano. Um presidente, pela primeira vez na história, esse que é estranho, né? O presidente Lula ser processado, e nós temos um presidente no exercício do mandato acusado de crime comum, e a Câmara Federal não permite que o Supremo o processe e investigue. Foi um ano triste para o povo brasileiro, para o conjunto da sociedade brasileira, um ano muito ruim para todos nós. E o mais grave é a falta de perspectiva, a falta de esperança. Eu espero que o ano de 2018 a gente construa aquilo que o senador Cristóvão acabou de falar, um mínimo de coesão política no nosso país. Que a gente tenha um entendimento, um diálogo com a sociedade brasileira para construir uma saída para o país. Nós vamos ter eleições em 2018. Uma eleição cheia de interrogações. Não se sabe ainda, de fato, quem vai concorrer a essas eleições. Os partidos estão todos eles mergulhados em crise, e a democracia representativa está em crise. Esse é o grave, mais grave, é de que, ao longo da história, nós tivemos um avanço da democracia representativa, a consolidação no século XX e o declínio agora, nessas primeiras décadas do século XXI. E nós precisamos recriar a democracia, nós precisamos ampliar a democracia. No entanto, ao que pese tantos fatores negativos, tantas dificuldades, nós aqui nessa casa aprovamos alguns projetos importantes. E aqui faço um balanço do nosso mandato como senador eleito pelo povo do Amapá e da nossa contribuição para tentar minorar o sofrimento do povo brasileiro e dar uma luz para que a gente possa construir novos caminhos.
Ao longo desse ano, nós aprovamos, senhor presidente, 4 projetos importantes aqui na Casa, 2 PECs. A proposta de emenda constitucional de número 24, de 2012, que institui o Fundo Nacional da Segurança Pública, uma tentativa de construir caminho para uma política nacional que permita um mínimo de controle na violência que tomou conta do país, da violência urbana, na violência no campo. Esse fundo, ele cria, a partir de contribuição de impostos já existentes, ele não cria novos impostos, apenas retira parcelas da venda, da comercialização, da produção de armas e material bélico, assim como também da venda, né, o IPI, o ICMS, então vai para esse fundo e tem outras fontes de recursos para que a União, em conjunto com os Estados, formule uma política de segurança para o país. Nós aprovamos também aqui no Senado a proposta de emenda constitucional que estabelece teto de gastos para as Assembleias Legislativas e para os Tribunais de Contas. Olha, nós estamos, nesses dias, acompanhando pelos meios de comunicação os gastos excessivos também do Judiciário. Salários de juízes que ultrapassam R$100 mil, R$150 mil, até R$200 mil. Mas a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas, sem nenhum controle, gastam, a cada ano crescem os seus gastos, é preciso estabelecer um limite. Nós também aprovamos um projeto de lei que estabelece uma cota para os afrodescendentes participarem ativamente do processo político eleitoral, estabelecendo que 5% do fundo partidário deverá obrigatoriamente ser aplicados na motivação dos afrodescendentes pertencentes aos grupos, aos partidos. Os segmentos afrodescendentes dos partidos políticos terão, uma vez transformado em lei, 5% do fundo partidário para as suas atividades e para estimular a participação, porque a gente vê o desequilíbrio da representação política aqui no Senado da República. O Senado da República parece uma bacia de leite com alguns pingos de café, né? Gente da minha cor, são muito poucos os que estão aqui. E a sociedade brasileira é feita de negros e mestiços e a mais de 50% da população. No entanto, a representação aqui realmente são 3 ou 4, meia dúzia de senadores para representar esse exército de brasileiros que estão subrepresentados. E, por último, nós aprovamos, na semana passada, o PLS 325, que institui a gestão compartilhada, que permite que grupos de cidadãos organizados em aplicativos possam acompanhar a execução orçamentária, financeira, física, de obras, serviços públicos, aquisição de equipamentos, materiais, pelos entes públicos. Esse projeto foi inteiramente construído a partir de uma experiência que nós desenvolvemos no Amapá. É um projeto que vem das bases. Nós, a partir do momento em que as emendas parlamentares se tornaram impositivas, nós, então, passamos a propor para as prefeituras e para o governo do Estado e para as comunidades beneficiárias desses recursos a gestão participativa deles. Organizamos, reunimos com esses moradores, a qual se destinava o recurso para a construção de escola, para a construção de postos de saúde, para a pavimentação de ruas. Organizamos o grupo de WhatsApp e páginas no Facebook, e ali, passo a passo, a comunidade acompanhou todo o procedimento até que esse dinheiro se transformasse, diante dos seus olhos, numa obra do seu interesse. Então, esse projeto, esse processo que nós desenvolvemos, essa experiência que nós construímos juntos com o povo do Amapá, vários são esses projetos trabalhados nessa direção. Nós tivemos
um bairro chamado Conjunto Embrapa, que os moradores acompanharam desde a entrada do dinheiro no caixa da prefeitura, a licitação, até a conclusão da obra. E esse caso aí específico de R$1 milhão, sobrou R$99 mil, que é um caso raro. Em geral, as obras públicas requerem novos termos aditivos terminam custando mais do que estava planejado. No entanto, essa obra, ela teve, além de ser executada com qualidade, sobrou recurso. Também Morada das Palmeiras, o projeto Igarapé Sustentável, são projetos que foram trabalhados por esses grupos organizados em aplicativos, e isso fez com que a gente pudesse aprovar aqui no Senado. E está na Câmara. E estava aqui o senador Pedro Simon, né, ainda está aqui conosco. Eu encaminhei o projeto para ele, e ainda há pouco ele me falou, não é, me parabenizando pelo projeto, não é, que esse é um projeto de cidadania. É um projeto que pode, sim, controlar a corrupção, porque o cidadão vai estar de olho na execução de obras, serviços, compras governamentais, acompanhando de acordo com o seu interesse. Ele vai formar grupos, cadastrar nos entes públicos, os entes públicos serão obrigados a recepcionar esses grupos e a prestar as informações que o grupo demandar. E ali tem uma série de regras, não é, de convivência entre os grupos e os órgãos públicos. Então, esse projeto é um projeto que pode, sim, permitir um certo controle, digamos, nesse descontrole exagerado, não é, do Estado brasileiro em relação ao dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Então, o objetivo desse projeto, na verdade, é contribuir para ampliar a democracia. A democracia significa participação efetiva na energia coletiva produzida pela sociedade, nos impostos que nós pagamos. A democracia tem que distribuir em termos de mais educação, mais saúde, mais segurança, mais saneamento, enfim, uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Portanto, eu encerro, foi um ano gratificante, pessoalmente gratificante para o nosso mandato, em função desses 4 projetos aprovados aqui pelos senhores senadores e senhoras senadoras, a quem eu agradeço muito, não é? Nós conversamos um por um dos senadores, apresentei os projetos, debati individualmente e depois coletivamente nas comissões e aqui em plenário, e chegamos ao final do ano com esses 4 projetos aprovados, 2 PECs e 2 projetos de lei ordinária que tramitam hoje na Câmara Federal, e a expectativa é que na Câmara, não é, o meu partido, a liderança do meu partido, está assumindo o compromisso de alavancar esses projetos na Câmara. E eu encerro desejando a todos Feliz Natal. Senador Armando Monteiro, a Vossa Excelência, o povo pernambucano, que eu tive a felicidade de morar em Pernambuco durante 2 anos, né? Ao povo do Espírito Santo, senhor presidente, também, Feliz Natal, e um ano novo de muito emprego, de crescimento da economia, e diferente desse 2017 que nós estamos fechando a cortina. Muito obrigado.